Boa tarde, amigos da UpTV, começando mais um Diálogos Musicais, como sempre, às segundas-feiras, 17 horas, ao vivo, aqui de Santo André, no estado de São Paulo. Como eu sempre comento no programa, Diálogos Musicais não se restringe a falar de música ou conversar apenas com músicos, e sim falar com artistas e sobre artes que dialoguem diretamente com música. Por isso, hoje no programa temos uma bailarina, coreógrafa e professora de dança. Juliana Laval, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Quero agradecer o convite. É um prazer poder estar colaborando, trazendo informações e poder trocar ideias, dialogar sobre uma linguagem que já existe há tantos anos. Que ótimo. Já que são tantos anos, com certeza a gente vai ter bastante assunto para variar, né, no nosso programa. Começa falando o que você faz atualmente. Você atua como bailarina, você atua mais como professora? Então, atualmente eu estou dando aula de dança na Secretaria de Cultura da cidade de Suzano. Lá eu oriento algumas turmas e também trabalho em uns núcleos que a prefeitura também tem. Então, assim, a gente trabalha no centro e também tem os núcleos, pois a cidade ela é grande, então foi destinado a alguns centros para a gente poder estar trabalhando. E eu trabalho no centro e trabalho também no núcleo de Palmeiras. E aí eu oriento algumas turmas, eu tenho em torno de 12 turmas. 12 turmas? 12 turmas, cada turma elas tem até 15 alunas. E lá a gente trabalha com a linguagem de balé clássico e contemporâneo. Ah, isso é uma coisa que eu vou querer que você explique depois pra gente saber a diferença. Como que é seu dia a dia de trabalho? Você falou que tem 12 turmas, eu não sei se é uma aula por semana que cada turma tem, são várias? Como é que é isso? Então, lá o projeto ele funciona da seguinte forma. Cada professor tem a sua carga horária. Eu tenho dias que eu trabalho meio período, tem dias que eu trabalho período inteiro, integral, das 8 às 5 da tarde. Cada período são 3 turmas, e com duração de 1h20 de aula. E as turmas elas têm aula uma vez por semana, com 1h20 de aula cada turminha. Entendi. E o meu dia a dia é esse. A gente realiza no começo do mês os planos de aula para poder orientar essas alunas o mês inteiro. Durante o mês a gente realiza registros fotográficos, faz um balanço do que está dando certo, o que precisa ser melhorado na aula e até chegar ao final do ano para apresentação. Muito bem organizado, né? Tem que ter organização. É um projeto da prefeitura? Isso, é da Secretaria de Cultura. Entretanto, é uma empresa que cuida desse processo. Então, essa empresa ela foi contratada pela prefeitura, a Jones, e contratou os profissionais para poder orientar essas aulas. Então, é da prefeitura, mas os profissionais são da empresa. Entendi. E alunos de meninas? A turma é mista? Isso, os dois sexos. Embora aqui no Brasil ainda tenha um pouco de preconceito. Ainda tem? Tem, muito. Principalmente longe do centro, né, de São Paulo. Suzano, embora a região tá crescendo, a gente tem ainda um pouco de preconceito. Eu tenho 108 alunas no centro e 4 alunos apenas, 4 meninos. Dessas 108 alunos, apenas 4 são homens. E no bairro de Palmeiras, eu tenho 43 alunas e nenhum aluno. Que coisa. E a gente deixa aberto para ambos os sexos, não faz distinção. Você acha que isso é uma coisa regional ou também é um pouco de falta de... Não digo falta de interesse no sentido negativo, mas mais meninas se interessam por balé do que meninos? Então, culturalmente, o balé, ele é um sonho também das mães, né? A gente percebe isso. Muitas alunas faz balé, entra na dança por ser um sonho das mães. Muitas mães não puderam ter feito essa arte, acha lindo e quer colocar a filha, quer que ela siga. Muitas procuram porque gostam, né? E os meninos, a modalidade, se eu falar que é dança, a dança contemporânea está tendo até uma procura maior.
Mas se eu colocar dança clássica, aí já virou até um motivo de chacota. Ah, vai fazer balé. Que coisa! Não é homem. Então tem ainda essa questão. Que coisa, hein? Tem ainda essa questão. Teve um aluno que fez aula comigo 1 ano e assim meio que escondido. Ninguém sabia. Nossa, que pena, né? Qual que é a idade? Pelo menos no projeto tem um limite de idade? Então, no projeto é a partir dos 7 anos de idade, porque o projeto ele tem o objetivo como já começar a inserir a técnica. Então, a partir dos 7 anos e até os 13 anos de idade, o clássico. Após os 13, quem tiver no projeto mantém. Agora, entrar após os 13 anos já não pode mais. E a dança contemporânea a partir dos 11 anos, porque ela exige uma preparação corporal, exige já uma consciência para ser trabalhada e vai até os 15 anos. Agora, no balé, a gente tem também a modalidade de baby class, que é dos 4 aos 6 anos. Mas não é inserido a técnica ainda. O baby class a gente trabalha de uma forma lúdica, mas o lúdico com objetivo, com profissionalismo. Eu tenho que saber o que eu vou trabalhar com esse aluno. Eu tinha uma turminha de 4 a 6 anos que eu trabalhava com elas as funções psicomotoras. Então eu já começava a introduzir lateralidade, noção de corpo, equilíbrio, as praxias finas e globais, para que quando ela tiver 7 anos de idade, ela possa entrar com uma consciência para poder absorver a técnica com maior naturalidade, maturidade também. Sim. Se as turmas são por idade ou por nível? Por idade. Por idade. Por idade, mas a gente trabalha também com os níveis. Então a gente separa 7, 8 anos, 9, 10 anos, 11, 13 anos. E aí elas começam no nível iniciante, depois intermediário e avançado. Por enquanto a gente não tem nenhum avançado, porque o projeto começou em 2013, então nós não temos ainda avançado. Mas é separado, mas nunca junta. São 7, 8 anos, as meninas com 7, 8 anos, elas iniciam nível iniciante e vão para o nível intermediário 7, 8 anos. Não mistura com 9, 10 anos, 11, 13 anos. Entendi. Adulto pode começar a praticar balé? Tem balé para adulto, sim. Tem. Lá na prefeitura a gente não tem ainda essa idade, mas em algumas academias, na região mesmo, né, Poá, Suzano, Mogi, tem balé para adulto. Quem tem interesse pode começar assim. De maneira geral, é possível começar tarde? É possível, porque o balé, até uma certa idade, para quem quer seguir carreira, tem uma certa idade, principalmente mulher. Então, assim, para começar, depois dos 15 anos é muito complicado você seguir carreira, virar uma bailarina profissional. Não estou falando que é impossível, mas porque necessita de um estudo, necessita de uma disciplina, necessita de aperfeiçoamento. Então, o balé adulto, quem faz balé depois dessa idade, é mais porque gosta da arte, como um hobby, amor mesmo à dança, não visando o profissionalismo, não visando virar uma grande bailarina, carreira. Entendi. Fica um pouquinho complicado. Mas nada impede por questões corporais físicas, se não desenvolveu até certa idade, não desenvolve nunca mais. Não, assim, a gente já nasce com as capacidades físicas, né? A gente já nasce. Flexibilidade, coordenação motora, força, então a gente já tem já nasce com isso e vai sendo explorado. Com a idade, principalmente a flexibilidade realmente é um pouquinho mais complicado. Assim, precisa de bastante treinamento, bastante dedicação. Por isso que eu falo, para se tornar uma grande bailarina, carreira, após essa idade, 15 anos, fica um pouquinho complicado, mas isso não impede. E quem quer fazer, pode estar fazendo. Se tiver um tempo também disponível para isso e dedicar a isso, quem sabe? Nada é impossível. Né? Eu sempre brinco que eu dançando sou exatamente como você está vendo agora. É esse tanto que eu me mexo. Eu acho que coordenação até tenho porque sou pianista, mas força e flexibilidade acho que eu vou ter que deixar para um outro momento. Me fala, por exemplo, considerando um alto nível de profissionalismo, de exigência, dos grandes balés, talvez dos russos,
que é uma realidade muito diferente de quem começa, ou mesmo talvez das propostas das oficinas. Imagino que a proposta de Suzano, mesmo sendo uma iniciação, ela é uma proposta de formação. Quem quiser realmente seguir tem as bases, as bases sólidas para seguir essa carreira. Mas realmente, aí eu te pergunto novamente sobre o dia a dia, né? Que é diferente do seu. Como que seria o dia a dia de um grande bailarino? O que ele tem que abrir mão? O que ele tem que fazer? Quais os requisitos, necessidades? É uma carreira muito bonita, mas eu costumo dizer que quando fecha as cortinas, a gente enxerga a realidade, né? Muita dedicação, abre mão de muitas coisas, sim. As grandes companhias costumam aí ter diariamente 6 horas de aula. 6 horas diariamente. Então, todos os dias aula, cada aula tem um objetivo. Então, relacionando com as minhas aulas em Suzano, né? Elas fazem uma vez por semana. Então, eu deixo lá um objetivo. Hoje eu vou trabalhar flexibilidade. Em uma companhia, flexibilidade é trabalhada 2, 3 vezes por semana. Ou todos os dias. Tudo isso é bem sistemático. Então, isso é bem... Tem que ter dedicação. E tem que abrir mão de muitas coisas, porque precisa ensaiar, tem apresentação, se eu tenho uma apresentação daqui, tenho uma agenda, né, a cumprir, você já cria com essa disciplina. Então, eu viso o balé como dedicação e amor ao que você faz, porque se você não gostar também não adianta. Tem que gostar. Se não gostar, você não consegue dar continuidade naquilo que você pretende, seguir um objetivo. Que acho que é toda a arte, né? Eu reforço isso aqui, que a arte é um processo de autoconhecimento. Porque o que você trabalha na arte, muita gente acha que é mais um entretenimento, ou que a pessoa até está se divertindo fazendo aquilo. Não, ela está se trabalhando em âmbitos muito mais profundos do que muitas atividades no dia a dia, mais operacionais, acabam exigindo, né? Então, elas abrem a porta para uma oportunidade, um aprofundamento da natureza humana, e se você não se aprofundar, você realmente não consegue fazer. Não é uma coisa externa só do que aparece para as pessoas, né? Realmente uma um trabalho dedicação com integral. Bastante fundamento, com bastante objetivo, tem que estar aberto ao que vai surgir e fazer da melhor maneira possível. Como é que a música, então, já que chama diálogos musicais, ela entra na dança? Eu não imagino nenhum tipo de dança sem música. Quer dizer, dado o nosso mundo contemporâneo, talvez exista alguma proposta de dança no silêncio. Não sei se isso existe. Tá? Então, eu acho que a música, ela faz parte da nossa vida, não só na vida da bailarina, mas em tudo, né? É difícil se ver sem a música, né? É muito complicado. Mas na vida da bailarina, na vida do profissional da dança, é de extrema importância. As nossas aulas, todos os passos são de acordo com a música, tem que estar no tempo da música, já cria aí trabalhando um ritmo, né? Quando eu trabalho com criança, esse é um dos temas das aulas, objetivos é trabalhar ritmo, então trabalhar com a música. Não tem como você assistir uma coreografia de balé sem uma trilha sonora. No contemporâneo acontece, existem alguns espetáculos que por alguns momentos a bailarina dança no silêncio, né? A gente escuta o respirar, mas aí não entra na questão de música, entra na questão de sons. Né? Respirar, música tem que ter um instrumento, tem que ter uma harmonia, tem que ter um ritmo, né? Então, e não tem como. Na dança, a gente já utiliza a música na sala de aula, trabalhando ritmo, e depois nas coreografias. É isso que eu ia perguntar. Desde os primeiros exercícios, os exercícios já são executados com música? Então, tem professores que já faz o aquecimento já coreografado. Ele escolhe uma música, coreografa essa música e já os alunos já fazem o aquecimento já
com uma coreografia, já trabalhando o ritmo. Depois no balé, né? Depois vai para barra, depois vai para o centro, diagonal, sempre utilizando a música para estar auxiliando nos passos. Eu pergunto porque eu toco piano, toquei em aula de balé. Eu sei que é raro hoje em dia existir aula de balé com um pianista, geralmente se usa CD, né? É isso mesmo que você estava me falando um pouco sobre isso. E tem algumas desvantagens, porque às vezes o pianista não está tão pronto porque precisa, mas ao mesmo tempo tem uma certa flexibilidade na própria aula de fazer aquela música um pouquinho mais lenta para ajudar o aluno, um pouco disso. Só que eu nunca podia assistir às aulas porque eu estava prestando atenção tanto na partitura quanto no piano, eu não via o que as pessoas faziam. Eu sei que a professora, ela falava, pro próximo exercício a gente vai fazer isso daqui e mais isso aqui, aí eu venho para cá. Ela falava uma sequência enorme que eu não tenho nem ideia como as pessoas memorizam de primeira. Então só que aí ela não pediu uma música específica. Ela pedia alguma música que tivesse uma velocidade mais ou menos de acordo, que tivesse um caráter mais ou menos de acordo. Isso que eu queria te perguntar. Dentro de uma rotina de aula mesmo, como é que funciona a escolha de música? O que precisa? Então, geralmente, já facilita a vida das professoras de dança, né? Os CDs, ele já vem atrás dele já vem com o nome dos passos. O CD próprio para balé. O CD próprio para aula. Então, aquele CD, aquela primeira música, ela é para plié, 2 tempos. Battement tendu em 4 tempos, já facilita a vida da bailarina. A gente já compra alguns CDs, já até vem CDs de aula, nível intermediário, nível avançado, iniciantes, para baby class, e já no próprio encarte já está escrito, aquela música serve para isso. Plié, geralmente a gente utiliza uma música mais lenta, um adágio, então já tá facilitada aí a vida do profissional. Eu não tive a oportunidade de fazer aula com um pianista tocando. Como aluna, não tive essa oportunidade. E também como professora também não. Sempre foram nos CDs, como aluna e como professora também. Como você disse, é um pouquinho difícil de achar quem trabalhe, e também é um pouquinho, teria que haver um estudo do profissional da dança com o pianista, para saber como se trabalha isso. Sim. Então, porque a contagem, como funciona, poder estudar. Porque é diferente. Eu sei que vocês contam tudo em 8. Isso. Tudo em grupos de 8. A gente não tem compassos de 8 tempos na música. Agora, eu já perguntei para algumas professoras de dança ou para bailarinas como funciona quando a gente tem uma música de 2 tempos. Você pode até pensar que 8 é o múltiplo de 2, de 4 tempos também. Mas quando a música é ternária, como uma valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, como é que faz para encaixar 8 tempos num compasso ternário? O seu 1, 2, 3 é um tempo meu. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ao invés de eu ficar pedindo para as minhas alunas ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, então 1, 2, entendi. 3. Vocês contam os compassos. Aí chega 8. Olha aí, músicos, os bailarinos estão contando os compassos quando eles estão contando 8 tempos num ternário. É bem interessante saber isso. Quando a gente fez com a orquestra foi uma valsa. Então Rafael, por favor, vem aqui, vê se eu tô correta, tá certinho isso? E ele, não, tá certo. Eu falei, não, porque eu tô vendo que a sua contagem em direcionar a orquestra tá diferente da minha em direcionar o balé. Mas as meninas estavam encaixadinhas certinha na música. Que ótimo. Aí, às vezes, eu pergunto pra alguma bailarina e ela não sabe. Ela sabe que dá certo, mas ela não sabe explicar por que o 3 cabe no 8. Tem que encaixar. Às vezes, eu fiz uma agora do Passeio no Bosque, também foi com um profissional da equipe, o Patrick. E ele contava rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu, calma, o seu 1, 2 é um tempo meu. Porque senão as meninas iam no contratempo para poder, e ficou dentro da música certinho. Entendi. Mas ele passando para os alunos dele de violão era rápido. E eu já passando para as minhas alunas. A linguagem é um pouco diferente. Até porque também tem um nível, né, das turmas. Como que eu vou fazer uma contagem dessa com uma turminha iniciante? Então eu também tenho que respeitar isso. Bem interessante. Para elas poderem... Só um adendo. Você falou Você citou o nome do Rafael, né? Isso. Só explicar aqui para o teleinternauta. Rafael,
está se referindo é o Rafael Vicoli. Ele já esteve no nosso programa, vai voltar muito em breve ao nosso programa, que é um grande compositor e maestro. Tenho certeza absoluta, apesar disso ser um pleonasmo, certeza absoluta que ele está nos assistindo agora. Grande abraço, Rafael. E você, então, porque o Rafael, ele também é de Suzano. Isso. É o regente, idealizador do projeto da Orquestra Acadêmica de Suzano. Ele também falou um pouco sobre isso. E vocês têm essa parceria, que depois eu quero conversar um pouco como é que foi, né? Como é que foram essas apresentações. E fala um pouco então dessa importância, porque você conhecendo, e você teve a oportunidade de ter algumas aulas, assistir algumas aulas de música dele, que eu acho bem importante pro bailarino entender um pouco como dialogar seja com o pianista, ou seja com a própria área da música em geral, para haver uma compreensão, né? Para não acontecer esse tipo de conflito de contar 8 muito rápido quando não é, e acabar não acontecendo nada por algum motivo. Quando ele fez o convite de estar unindo, né, as duas linguagens, a dança com a música, eu senti a necessidade de estar entrando nesse mundo do músico, para poder entender e para poder realizar um trabalho adequado, com os resultados positivos. E assim, as aulas dele que eu assisti já era uma turminha avançada, então eu não posso falar assim que eu saí de lá, nossa, até eu me sentia muitas vezes em uma aula de inglês, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso que ele tá falando, né? Mas foi importante porque muitas coisas eu fui relacionando à dança. Uma coisa que eu assistia muito nos ensaios dele, ao invés dele ficar falando a contagem em números, ele cantava a música. Então, lá, 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 lá. Isso eu passei a fazer. Às vezes cantando até o nome dos passos para as meninas poderem entender. Então, ajoelhou, olhou para a esquerda, olhou para a direita, pas de bourrée, e colocava o nome dos passos dentro da contagem. Então, isso me ajudou bastante, me auxiliou muito. Eu entrei no finalzinho, então não tive tantas aulas, né? A gente já está encerrando o ano, mas contribuiu bastante. É até um tema que eu gostaria muito de estar estudando o ano que vem, que é a importância da música na vida do profissional da dança. Eu acho que se você for para São Paulo, em algumas companhias de dança, tem a disciplina de dança relacionado com as aulas de balé, mas se a gente for ver na região, as aulas apenas de dança. E seria de extrema importância que as bailarinas também estudassem a música. Ou aprendessem algum instrumento, mas estivesse inserida a música. Isso ajudaria a melhorar o ouvido. Eu tive muita dificuldade com isso, porque esse processo de reproduzir o que você aprende e virar uma receita de bolo não te dá uma consciência, né, do que você está fazendo. Então, eu, graças a Deus, mas descobri isso tarde, né? Esse ano que eu me dei conta de que era importantíssimo eu ter aprendido ou um instrumento, ou ter feito aula de música também, né? Às vezes por conta do tempo, fui fazer outras coisas, mas é de extrema importância. Essa é até uma dica que eu dou para as minhas alunas lá, porque lá nós temos no projeto a linguagem de dança, teatro, música e artes plásticas. Então eu falo para elas, bailarinas, vão estudar música, vão fazer aula de música, porque a música ela está inserida na vida de vocês, então vocês têm que ter conhecimento disso, e vai auxiliar vocês muito e vai contribuir muito para a vida de vocês. Até porque hoje um bailarino ele não é completo apenas com a dança, né? O bailarino hoje em dia, se você for ver, ele está tendo que ser completo, teatro, música, entra na questão do canto. Então, eu vejo muito isso em teatro. Então é importante para ele, para a vida dele. Que interessante, muito bom saber disso. Que aliás é importantíssimo essa integração, novamente como crescimento humano e para expandir todo o potencial de um artista e da arte de maneira geral, né? Fala um pouco como que foi esse encontro com o Rafael nos projetos que vocês fizeram.
O que vocês fizeram? Vocês fizeram 2 projetos, né? 2 projetos. Nós fizemos o do balé clássico e fizemos o contemporâneo. Explica pra gente o que é o balé clássico, o que é o contemporâneo e o que é o neoclássico, que eu fui ver uma apresentação de dança outro dia e não sei se tem alguma coisa a ver com o neoclassicismo na música. Então, o balé clássico, ele é a linguagem, a dança, né, é uma linguagem das mais antigas, já existe há mais de 500 anos. E o balé clássico, ele no século XVI surgiu na Itália, mas só no século XVII que ele ganhou, né, uma visibilidade, porque ele saiu dos salões das cortes, passou a ser apresentado em palco, e no século XVIII que ele ganhou cenário, ganhou figurinos. Então é uma dança antiga e que até hoje está aí nas nossas vidas, né? Sempre é uma espécie, sempre existe, eu sei que não se reduz a isso, uma espécie de representação de uma história contada? Isso, a gente procura sempre contar uma história. Tem coreografias aleatórias, né? Às vezes eu não conto uma história. O ano passado, no fechamento do ano, cada professor escolheu um tema para uma coreografia. Então vai ser a coreografia das borboletas, vai ser a coreografia, não contei uma história. Mas a gente já começa a querer trabalhar com a história porque fica mais gostoso do público interagir, fica mais organizado também e é mais bonito de se assistir, né? Tem as histórias que já existem do balé clássico, que nem nós fizemos a Bela Adormecida, que é um balé de repertório. Essa história, se eu for fazer, eu posso adaptá-la, porque eu trabalho com outros bailarinos, mas eu não posso mexer na história, porque já é um balé existente. Então, se a primeira cena é um adágio, eu tenho que trabalhar com aquela música, é um adágio, eu não posso trocar. Tem que respeitar o que foi criado. A música utilizada é sempre a mesma? A música também. Você pode adaptar a coreografia? Eu posso adaptar a coreografia. Então, se eu tenho uma bailarina que não consegue dar 2 piruetas, ela dá uma. Mas tá ali a música adequada, tá tudo, tem que seguir a história. Entendi. Nós não fizemos o balé inteiro. Nós fizemos apenas uma partezinha, uma resta. Récita? Chama récita quando é uma parte? Nós fizemos bom saber. Isso, que foi aquela parte da dança dos arcos, que é bem famosa, a valsa da Bela Adormecida, né? Então nós trabalhamos essa coreografia, essa parte. Adaptei, porque não tinha condições de trabalhar no mesmo nível, né? Então foi adaptado, muitas coisas, mas foi de grande valia para as bailarinas. O principal por elas terem trabalhado com a orquestra, porque na secretaria ali de Suzano, de Cultura de Suzano, nunca tinha tido um espetáculo de dança com música ao vivo com a orquestra. Que legal! Então, que legal que teve, não que legal que não teve. Foi a primeira vez que foi o balé. Foi um convite do Rafael, ele estava com muita vontade de trabalhar com a dança por conta da agenda dele, né, com a orquestra. Então ele planejou trabalhar isso com a orquestra e ele também queria possibilitar isso para os alunos dele. E aí ele acabou fazendo um bem para as minhas alunas também. Ele é sempre assim, muito competente. Fez para ele, mas contribuiu para as minhas alunas. Nos ensaios da orquestra, como que foi o processo? Eu gravei o áudio e levei esse áudio para a sala de aula, porque os nossos horários não batiam. As meninas do balé, elas fazem aula à tarde e os ensaios da orquestra à noite. Até porque imagino que leva muito tempo para preparar tudo e a orquestra não está disponível. Nós fizemos em 2 meses. 2 meses? 2 meses. Foi bastante ensaio, foi bem corrido, mas que deu tudo certo, tudo ok. Então eu levei o áudio para a sala de aula, ensaiávamos com o áudio da orquestra e depois a gente marcou os ensaios com a orquestra. Então eu pedi para as meninas, por favor, que elas teriam que estar indo no período da noite, o primeiro horário, das 6 às 7 da noite, e ensaiar com a orquestra. Aí elas foram, ensaiaram, deu tudo certo e apresentamos no dia 13 de outubro. Que foi um encontro cultural que a empresa faz
durante o ano, né, esse encontro cultural, para estar dando um resultado, mostrando o nosso trabalho para o público e também para a secretaria. Que legal. Eu misturei um monte de coisa para te perguntar. Falei para vocês também explicar um pouco sobre o clássico contemporâneo. Isso. E também perguntei sobre os trabalhos que você fez com o Rafael. A gente tem umas fotos aí da Bela Adormecida. Tá fácil aí para colocar as fotos da Bela Adormecida, só para a gente ter uma ideia? Coloca aí. Essa daí? Então, essa daí foi porque nós apresentamos no dia 13, e aí o pessoal pediu bis, e apresentamos novamente no dia... Que ótimo! No dia 20 de novembro, acho que foi isso. Foi um encontro de uma escola de inglês da cidade de Suzano, que nos convidou para estar apresentando, e nós apresentamos novamente. Que legal! Aí já com os arcos, né? Porque é conhecida como a dança dos arcos. Porque a primeira foto é a pose pra foto. Essa daí eles estão atuando, né? Aquela foto, a gente sempre faz no camarim uma foto, porque é um registro também fotográfico, para poder guardar, né? Olha, todas as alunas que participaram, é um registro que a gente faz. Aí depois tem no palco elas, né, dançando. Até porque é importante o registro do figurino, que é um trabalho específico. Também. Né? Não pega qualquer roupa que você tem em casa, só vem todo mundo da mesma cor. Não, é um figurino específico feito. O figurino, ele tem que ser todos iguais, então é feito por uma costureira só, e tem que estar de acordo também com o que você está dançando. Então, assim, não teria como eu colocar elas de macacão para dançar um clássico. Então, tem que estar de acordo com o que elas estão se apresentando. Mas não é fixo o figurino. Você pode trabalhar, isso existe uma liberdade. A música tem é uma mesma, liberdade, tem uma liberdade. Se você for pesquisar da Bela Adormecida, tem figurinos na cor laranja, na cor mais pastel, tem o lilás, tem o rosa. Não é Entendi. fixo. E então, você estava falando, eu perguntei da diferença do clássico, do contemporâneo e do contemporâneo e do neoclássico, que é uma coisa que eu ouvi. Então, o clássico ele vem primeiro, né? É a beleza, é a leveza, as bailarinas dançando na ponta dos pés. Dá uma aflição quando eu vejo aquilo. Dói um pouquinho. Embora a gente não demonstre, não pode demonstrar, né? A bailarina, ela tem que dançar com um sorriso, e dói realmente, machuca os pés, principalmente no início, porque até criar um certo costume, mas depois continua também doendo, não é fácil, porque a sapatilha de ponta, ela é feita de gesso, né? Então a ponta dos pés dela é gesso. Então, mas hoje criaram bastante métodos aí para poder não sentir tanta dor, tem as ponteiras de silicone, então, mas mesmo assim ainda a gente sente um pouquinho. O resultado? Não. Tem gente que não prefere usar. Isso vai de bailarina para bailarina, né? Tem gente que não prefere antigamente lá colocar meia calça. Eu colocava esparadrapo em cada dedo, depois passava a meia calça, depois colocava uma ponteirinha de espuma, e depois criaram de silicone. Cada um, né, segue aí. O que não pode é comprometer o trabalho quando você sobe na ponta. Entendi. Né? Tem que subir certinho, não, o pessoal fala, né, faca, subir com faca, não pode, tem que ficar certinho. Forçar mesmo o colo do pé da bailarina. Então tem que forçar. Por isso que dói um pouquinho. Já dói de pensar. Isso é próprio do balé clássico? Isso, balé clássico, as meninas, o sonho delas é usar sapatilha de ponta. Inicia-se com a sapatilha de meia ponta, que é para ela começar a trabalhar a musculatura, ganhar força. Então não se usa a ponta dos pés. O que é meia ponta? Meia ponta a gente vai ficar com o metatarso no chão. Puxa. Né? Entendi. Então, e aí a ponta já, todos os dedos em cima do gesso. Depois só falta esse pedacinho para desenvolver. Isso. E aí, o trabalho da meia ponta é de extrema importância, pois se você não trabalhar adequadamente, depois a bailarina não consegue subir na ponta. Porque exige força, exige que a musculatura dela esteja fortalecida, então tem que estar tudo certinho. Interessante. Né? Então, o balé
É isso. Aqueles nomes que você falou todos, que fazem parte das aulas, o plié, o battement tendu. Plié, battement tendu, battement jeté, tem os alongamentos que a gente vai fazer. A aula de barra, ela segue uma rotina, né? Então eu inicio com pliés, no aquecimento eu posso começar com os relevés, meia pontas alternadas. Depois vou pro battement tendu, battement jeté. De acordo com o nível da bailarina, conforme vai passando os anos, são 9 anos de formação, vai sendo acrescentados mais passos. Todos esses são passos? São passos. São a base do balé? Isso, os exercícios do balé. Todos esses. A coreografia, ela é só uma sequência de passos? Então, uma sequência de passos. Elas vão aprender os passos que depois vão ser inseridos na coreografia. Assim, tem um jeito próprio de andar, de correr, de se locomover, e tudo isso faz parte da linguagem do balé. Isso. E o balé, a nomenclatura dele é toda francesa. Então, independente de onde você faz balé, você sempre vai fazer um plié, vai fazer um battement tendu, vai fazer um battement jeté, um glissé. E o contemporâneo? Então, aí o contemporâneo, ele veio, o neoclássico, né, a dança moderna, ele veio antes do contemporâneo. Porque ele veio para quebrar um pouco essa rigidez do balé clássico. Então, assim, essa sapatilha de ponta, tudo certinho, mas ainda segue algumas regrinhas do balé. Então, assim, as bailarinas... Isso é o neoclássico. As bailarinas passam a dançar com aquelas túnicas mais leves, com descalças ou sapatilhas de meia ponta, mas ainda segue um pouquinho as técnicas do balé. O contemporâneo, ele vem para quebrar de vez. O contemporâneo, ele vem para dar uma autonomia para o bailarino. Eu costumo dizer nas minhas aulas de contemporâneo que eu não sou só a professora, eu também passo a ser aluna, porque... Às vezes um movimento que eu passo para o meu aluno, ele faz diferente, mas é interessante o que ele faz, então há uma troca. Agora no balé não. No balé o que eu passo para ela tem que fazer de acordo com o que eu quero e sempre está se aperfeiçoando. O balé clássico é sempre uma perfeição. Então eu vou fazer plié nos 9 anos de formação, só que cada ano eu tenho que me aperfeiçoar. O balé clássico, uma palavra-chave é perfeição. Sempre está buscando a perfeição. Entendi. Que é o que eu vejo muito em arte, de maneira geral. Né? E o segundo trabalho que você fez com o Rafael, o primeiro foi a Bela Adormecida, o segundo foi um contemporâneo. Foi um contemporâneo. Ele estava estudando, né, sobre um compositor, Savino, e essa Savino obra... de Benedictis. Isso. E a obra que ele estava estudando com a orquestra dele, passando para a orquestra dele... nunca tinha sido coreografada. Olha. Então ele me propôs esse desafio que eu achava interessada. Foi escrita para balé. Foi escrita para balé, entretanto nunca foi coreografada. E ele me propôs esse desafio. Um pouco antes eu tinha procurado porque eu estava pensando em montar uma coreografia de dança contemporânea e eu queria uma música circular, porque eu queria trabalhar movimentos circulares, rotação, circundação, balanceios. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma música lá, você não quer? Ele me mostrou. Quando eu escutei, foi aquela questão de música, né? Eu falei, meu Deus, olha o tempo dessa música, é muito rápido, como que eu vou trabalhar isso? Fiquei com certo receio. A gente sentou, fomos estudando, né, o ritmo, tudo certinho, como que era, e ele também me propôs algumas ideias. Nossa, eu acho esse desenho legal, e aí a gente... foi criando, eu fui passando para ele, pedi para ele ir assistindo os desenhos. Porque quando a gente cria uma coreografia, não é assim, eu vou fazer tal passo, tudo. Eu sento e penso nos desenhos coreográficos. A coreografia, ela tem que ter desenho. Então, a pose inicial, como que vai ser a pose inicial? Não tem pose inicial. Primeiro solta a música, depois o bailarino entra. Porque isso também pode. Entendi. Né? O bailarino iniciar depois da música. Ou ter uma pose inicial. Fez alguns passos naquela pose, ele tem que ir para uma outra pose, porque a dança é movimento. Não posso ficar parado naquele lugar e dançar o tempo todo ali. Eu tenho que me movimentar. Então a gente foi pensando nos movimentos sempre
círculo, sempre pensando nessas movimentações circulares. É uma espécie de conceito que você queria trabalhar. Para ficar de acordo com a música. E aí ele me presenteou com essa música. Agradeço o Sérgio, a Nilceia, que também confiaram, né, no meu trabalho, me disponibilizaram a música, me mandaram a música para que eu trabalhasse família, com né? os alunos. Eles que têm as partituras e tudo. Isso né? mesmo. Família dos Savinos e Benedictes. Aí foi passado para os alunos, foi uma pesquisa, que é interessante também a gente falar dessa questão que tudo que você for assistir tem que ter uma pesquisa. Não é assim, tá ali a coreógrafa pensou nisso e saiu. Não, ela pesquisou para criar aquilo. Eu quero trabalhar esse ano com esse tema, eu quero trabalhar com esse tema. É bem importante você falar isso. A gente tem um vídeo aqui, que não é dessa apresentação, que aliás eu fui assistir essa apresentação que você comentou agora. Eu pude assistir a uma música contemporânea e também um balé contemporâneo na coreografia dessa música. Mas eu também fui ver um evento, a gente tá acabando o programa, viu? Tem menos de 5 minutos, então eu vou colocar o vídeo quase como encerramento. Eu quero que você explique um pouco, porque ilustra bem tudo isso que você está falando, a preocupação com as questões conceituais, com o planejamento, e que não é uma coisa aleatória de movimentos, né? O vídeo que a gente tem aí é o vídeo, se não me engano, da coreografia do ar. Isso. Coloca o vídeo pra gente, daí ela explica tudo depois. Bom, a gente viu um pedacinho, não é longo, mas a gente tem pouco tempo, viu um pedacinho de uma coreografia do ar. Eu lembro, eu fui assistir, estava lá neste dia, e foi um projeto baseado nos 4 elementos e parece que foi inspirado em quadros. Isso. Né? Como eu te disse, a importância de elaborar um tema, de fazer uma pesquisa para trabalhar as coreografias. Nesse Centro Cultural Palmeiras, eu trabalho com um grande artista, que é o Gilberto Matos, e ele tem uma página com os trabalhos dele, artista plástico, e eu, analisando alguns quadros dele, achei fantástico e resolvi trabalhar os 4 elementos. Pedi a permissão dele para usar o quadro dele como cenário, por isso aquele fundo lindo. Fundo é o quadro dele. É o quadro dele. Essa legal. Coreografia representou o ar, aí nós temos o fogo, a terra e a água, que foram as 4 turminhas desse centro cultural. Como lá sou só eu que dou aula de dança, então tem uma autonomia maior para se trabalhar um tema. Aí, agora, no Centro Cultural Morricone, não é só eu como professora, nós temos mais 3 professoras, então não foi elaborado um tema específico. Para o ano que vem, sim, o ano que vem nós estamos aí com um projeto, o Rafael está querendo aí trabalhar o quebra-nozes, então já é assim uma pesquisa que nós já vamos começar a fazer quais são as turmas que vão fazer qual coreografia, cada coreografia de acordo para cada idade e nível. Então ano que vem já tem já começa as reuniões para começar a elaborar isso pro final do ano. Que maravilha.
Bem importante isso, porque a gente fala muito de integração, e aí você falou da sua experiência em parceria com a orquestra ao vivo, que é muito interessante, experiência muito boa para ambas as partes, e agora o encontro com as artes plásticas, e que inspira de uma maneira muito concreta, muito consistente, eu diria. Não é uma inspiração, você faz algo aleatório. Pelo contrário, você tem um quadro que também não é uma coisa muito óbvia, também tem sua linguagem própria. A partir disso, você cria uma coreografia, vem toda a criação de figurino. Isso. E a gente vê o resultado e percebe que a coisa é num nível muito bom que você faz. Eu já te disse isso aquele dia, e quero reforçar isso aqui no programa. Bom, daqui a pouco eles vão mostrar que estourou o tempo, então eu já vou me despedir. Queria que você passe um contato seu, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Então, eu vou deixar meu e-mail, que é o projesus.juliana@gmail.com. Se alguém quiser tá aí conversando sobre dança, trocar algumas ideias, pode estar me enviando o e-mail e a gente pode estar conversando. E eu estou no Centro Cultural Morricone, em Suzano, no período da tarde. E quem quiser ir assistir numa aula, conhecer o nosso trabalho, saber um pouquinho mais do nosso trabalho, pois o nosso objetivo lá, a gente trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, trabalhar, né, a formação de público, inserir essas linguagens na vida dessas crianças. Então, quem tiver interessado pode estar me procurando lá também. Nós temos outras profissionais da dança também, então, assim, não sou só eu, tem as meninas também que colaboram para o sucesso aí da dança na região. Maravilha! Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo projeto todo de vocês, tudo que vocês têm feito realmente com consistência, que eu comecei a acompanhar há um certo tempo, pretendo continuar acompanhando. O Rafael já esteve aqui, você esteve aqui, então a gente vê que são grandes profissionais que estão por trás disso. Espero que esse núcleo, que Suzano e toda a região comecem a se transformar realmente num polo cultural de grande consistência. Viu? Obrigado. Posso agradecer algumas pessoas? Claro, deve. Eu ia falar de agradecimento. Eu queria agradecer a minha mãe, que me inseriu na dança, porque não era o que eu queria. Meu sonho não era fazer balé, eu queria ser ginasta. E ela pediu, por favor, não, faz a dança, depois você entra na ginástica. E aí eu entrei e permaneci, fui a única filha que fiquei. Olha, deu muito certo. Pelo jeito. O Rafael, que esse ano acreditou no meu trabalho, foi atrás, né, pra gente fazer essa parceria. A Alessandra Beretti, que foi a minha coordenadora esse ano, sempre me deu autonomia para estar realizando o meu trabalho. E a equipe da empresa, né, os coordenadores, Janos, Vinícius, toda a galera aí, Osmar, que acompanhou a nossa trajetória e sempre torceu a favor as outras professoras de dança que estão lá com a gente, Ariane, Yasmin, Carol, estão sempre contribuindo para que a nossa linguagem seja assistida e aplaudida, né? Porque a gente trabalha para que tenham resultados. Sim. E resultados positivos e que contribuam na vida dessas meninas. Merecidamente aplaudida. Isso. Muito bem, uma equipe é importante ter uma equipe. Isso, uma equipe. Sozinha a gente não faz nada. Muito obrigado por sua presença e por ter trazido um pouco desse universo da dança para esclarecer para a gente, abrir portas para todo mundo. E agradeço, como sempre, ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa e a você, teleinternauta, que sempre nos acompanha. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo, aqui pela UpTV, a TV Sem Fronteiras.